Então assim, tem uma galera que apresenta uma certa timidez cognitiva, e essa timidez cognitiva faz com que, não, é funcionário sim, quando não é. Boa tarde, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Análises Renais, o melhor programa diário de análises políticas e notícias do país, na sua telinha. Boa live, Renan Santos. Boa live, Rafael Almeida Riso, boa live a todos. Hoje eu não tô de blazer, porque hoje é sexta-feira, né? Sextei. Diria que sextei. Ó, eu tô com minha malha, que eu adoro essa blusa. Gosto muito dela, ela cai bastante. Posso até falar uma blusa inglesa, eu não sei. Ela claramente não foi eu que comprei, eu devo ter tomado de alguém, tá? Eu sei que ficou pra mim e eu não tinha acesso a ela até setembro do ano passado, porque ela tinha ficado amassada na casa que eu morava em São Paulo. E aí a gente foi fazer uma gravação lá, eu achei ela destruída. Aí eu lavei ela, e lavei, até ela ficar recuperada, e hoje estou usando ela novamente. Ela me dá boas lembranças de um período que eu era mais jovem, tá? É isso. Por que eu tô trazendo essa informação? Sei lá, só quis falar sobre ela mesmo, tá? O Rony Moraes falou, tá parecendo um novinho cheio de dispensa. Cuidado, papo de novinho aí. Eu sou velho, tenho 41 anos, sou velho e não tenho tanta esperança assim, mas eu tenho muito trabalho. Quero começar, tá, só comentando, enfim, eu cheguei até atrasado aqui pra live, né? Ainda que entramos no prazo, Faustino, lembre-se disso. Porque eu fui, junto com o deputado Guto Zacarias, visitar uma das alas do hospital, não uma ala exatamente, mas um dos setores ligados ao Hospital das Clínicas e à Faculdade de Medicina da USP em São Paulo, hoje no período da manhã, que é o Hospital da Criança, Instituto da Criança e do Adolescente, o Hospital da Criança e do Adolescente, que fica ali em Pinheiros, tá? E é um lugar que o Guto mandou algumas emendas, na casa dos 2 milhões e pouco de reais, pra substituir alguns equipamentos, e aí eles chamaram a gente pra mostrar o trabalho. E aí, cara, eu vou falar uma coisa que foi meu irmão que notou, então tem que dar sempre a autoria de quem falou, e é verdade porque a gente sentiu isso, que sabe, a gente tá preso na guerra política, boa parte do tempo a gente tá preso na guerra política, é guerra, briga com a esquerda, briga com o bolsonarista, briga com o hater, briga com o fã, briga até com a alma, tá? E raramente você vê algumas, vamos dizer, consequências concretas do seu trabalho, né? O Guto mandou essas emendas e o pessoal agradeceu demais o Guto, até me agradeceram, eu falei, pô, mas não mereço isso, né? E a gente foi ver, né, assim, o impacto daqueles equipamentos na vida daquelas crianças que estão sendo atendidas naquele hospital. Conversamos com a diretoria do hospital, uma responsável pela parte de cirurgia ali do hospital, uma médica, uma mulher inteligentíssima. E gratos aí ao fato de a gente ter endereçado a emenda, né, veja, a gente só endereçou a emenda, só que é uma coisa muito pequena, que nós fizemos, né, mas tem um impacto muito grande, aí você fala, caramba, cara, o impacto pode ser realmente muito grande fazendo a coisa certa. E olha que nem é muito difícil fazer a coisa certa com a emenda, só não querer roubar e só fazer, vamos dizer, o destinamento para coisas que são, vamos dizer, altamente impactantes. Então, por exemplo, você ajudar o Hospital das Clínicas em São Paulo, se você é um deputado de São Paulo, tem um impacto muito grande porque são os melhores médicos do Brasil trabalhando com uma equipe sensacional, os melhores estudantes de medicina do Brasil, que são os da Faculdade de Medicina da USP, ralando, atendendo um monte de gente, dado que é um hospital público, né, ele não tem, vamos dizer, a estrutura de um hospital privado, mas tem muito equipamento, tem muita gente e tem muito cérebro. E, pô, ver isso, você lembra, pô, vale muito a pena o que a gente tá fazendo. E às vezes a gente nem olha pro lado pra se tocar do impacto positivo, sabe? E é muito legal o impacto mesmo, e eu fico muito orgulhoso de ser desse time e de saber que a gente pode impactar e na prática, sabe, com um bom trabalho ajudar várias pessoas. E olha, isso aqui que nós fazemos ali, essa parte de destinar a emenda, é o mínimo do mínimo do mínimo. É um dinheiro que é público, que o deputado só escolhe ali o destino. Eu nem acho que a emenda deveria existir. Voltou já. Voltou. Voltou? Voltou. Então, galera, se voltou, vamos metendo todo mundo like na live aí pra compensar, porque isso aqui vai destruir nossa audiência. Vocês sabem que meu próprio desempenho cai se a audiência tá mal, né? É uma relação dialética que eu tenho com vocês. Audiência, participação, like, comentários inteligentes, pimbas inteligentes, aí vocês vão ter uma live melhor. Se for me entregando besteira, eu vou entregando besteira de volta também, vou ficar irritado. Então, me ajuda que eu te ajudo, é uma relação transacional, tá? Bora que bora. Vamos lá, olha só. Eu pedi pro Riso isso, falou, Renan, o que você quer tratar? Eu falei, olha, eu até tuitei hoje, né? Eu fiz outro dia um comentário aqui sobre
Uma leitura errada que o brasileiro tem é uma leitura que ela é construída, imagino eu, nos últimos 20 anos, ou mais, nos últimos 30 anos, desde os anos 90 pra cá, que é uma suposta sensação de cidadania gerada pelo seguinte comentário: o político é meu funcionário. Eu falei, gente, o político não é teu funcionário, não é sequer assim que você cobra um político, e é burro tratar nesses termos, porque reduz a atividade política e te faz cobrar do jeito errado e cobrar menos, né? É uma leitura estúpida. E além de ser irreal, né? Porque o político não é um funcionário. O político em nenhuma medida é um funcionário. Em nada que você sente pra se debruçar, pra tentar, se quer fazer uma analogia, vai caber, porque o político não é funcionário. E aí, né, a maior parte das pessoas aqui na live entendeu? Ainda que tem umas pessoas muito, vamos dizer, tímidas do ponto de vista cognitivo. Olha, quando a Wesley ainda lá agora viu com essa. Então, assim, tem uma galera que apresenta uma certa timidez cognitiva, e essa timidez cognitiva faz com que, não, é funcionário sim, quando não é. Ou seja, você não consegue né, perceber que essa analogia é uma analogia estúpida, ela é só um chavão e alguém te explica que você não entende, então realmente você não quer ligar seu sistema 2 aqui, né, e refletir. Mas a maior parte da galera nossa entendeu. Só que aí eu fui ver no Twitter, né? Aí me mandaram um print de um perfil. Deixa eu pegar aqui o perfil, que é um desses perfis que fazem hate na gente. São tipo aquele Tiff, Gorgonoide. Essa galera do raciocínio atrapalhado. É a galera da timidez cognitiva. Não, acho que é isso. Aqui, ó. Stuart secundário. É um perfil vermelho. Tá? E aí eu vi o que o cara fez, né? E eu não sabia que é um perfil que... Eu fui dar uma olhada nas outras postagens, porque eu sempre confundia esse perfil, essa postagem. Eu sempre confundia esse perfil especificamente com o Esquerda na Net, que faz parte de um universo de, sei lá, jovens esquisitos que se escondem de perfis fake pra ficar dando opiniões que eles não teriam coragem de sustentar com o nome deles. Em geral, Esquerda na Net eu até sei quem é. Mas esse teve um outro que ficava xingando a gente, que deixou um vídeo online, né? Eu botei o vídeo lá que mostrava que ele era, o cara entrou em pânico. As pessoas entram em pânico. Elas não têm, né, querem ser muito polêmicas, mas não tem culhão pra sustentar as opiniões botando o rosto delas, né? É uma posição muito confortável essa de ser um fake, mas tudo bem, né? Tô nem discutindo isso aqui. Esse cara, eu reparei que ele usa uma seguinte estratégia: ele fica tentando atiçar briga entre nós e o Nando Moura. Então, tipo, como ele não gosta da gente, acho que é um grande estrategista com o perfil fake dele, de ficar atiçando. Então, o que ele fez? Ele pegou um corte, que foi o perfil Pela Missão que fez. Então, o perfil Pela Missão fez um corte falando: o político não é seu funcionário, e botou a foto do Nando Moura lá naquele clipe lá que ele fez, né? Botou, entre aspas, Nando Mourismo, porque eu citei a época que é um Nando Mourismo isso, que é um elemento de negação da política. Aí, olha o que esse perfil fez, veja só. Botou: o Renan acabou de falar que políticos não são funcionários do povo e que os cidadãos devem seguir o que eles ditam e não que eles devem seguir os anseios da nação. KKK. Em nenhum momento eu falei isso. Vocês devem ter visto. Em absolutamente nenhum momento eu falei que cidadãos não devem... que os cidadãos devem seguir o que eles ditam e que eles não devem seguir os anseios. Eu em nenhum momento falei isso. Então, naturalmente, é uma pessoa de má fé tentando fazer isso. Aí ele vira: o MBL tá se esforçando muito pra fazer a crítica do Nando Moura ficar certa. Viraram seita de fato. Entendeu? E aí eu fui ver outros posts, esse cara, na época do Nando, ele falou: não, esse cara vive fazendo fica tentando atiçar. Então ele fica tentando atiçar o tempo todo uma briguinha, porque eles devem achar: nossa, vamos pegar esses isentões e vamos brigar e não sei o quê, e papapi, papapá, enfim. É meio coisa de bobo, né? Eu já vi que não apenas ele faz isso, mas aquele Tiff, acho que é a mesma turma, Tiff, Gorgonoide, eles fazem isso, e às vezes militante nosso cai, né? Coisa que eu recomendo: não sigam, não percam tempo, nem entrem no bait de um perfil bobo desses, tá? É uma pessoa que não tem coragem de colocar a cara, mas quer participar do debate, tá? Aí depois, quando descobrem quem é e divulgam o vídeo, aí entram em pânico, mandam uma mensagem pra mim: por favor, não, tire o vídeo aí, né? Tudo uns cunhanha. E aí você vai ver, em geral, sempre tem um perfil mais ou menos menos, um moleque esquisito. Mas não é isso a questão central. A questão central é que essa declaração minha, ela preocupou muita gente. Porque muita gente, de ANCAP bobo, a Liber bobo, ao negador de política pura e simples, muita gente se vale disso aí como uma muleta. Que é uma muleta moral muito cômoda.
que é a muleta do eu sou cidadão, o político é o meu funcionário, que é uma coisa típica, assim, nos anos 90 eu ouvia falar disso. E você falava isso como se fosse um exemplo de como você é um cidadão ciente dos seus direitos e como você tá acima do político, né? Portanto, é uma nova visão, que você não é um súdito, você é um cidadão e que o político está ali para te servir. E eu falei aquilo, e eu repito, que isto aqui é uma das coisas que são muito importantes pra gente treinar, todos nós do nosso time, sobre o que é fazer política. Porque isso é uma noção tão torpe de política, tão tosca de política, e tão rude de política, que ela só poderia ser um chavão oriundo dos anos 90. Na verdade, esse chavão tem tudo a ver, inclusive, com a lógica da Constituição de 88, que é uma coisa que nós precisamos superar, tá? O canal do Saitama falou, é senso comum. Não é senso comum. Não é senso comum, não é senso comum, tanto que as pessoas até falam isso, mas agem de outra maneira. Nós somos um país que adora idolatrar famosos e pessoas em posição de... Acho que voltou, até vem aí. Voltou? Voltou. É só pra falar, a gente instalou uma internet nova faz 2, 3 semanas, que é a Claro Dedicada. E a Claro Dedicada já está caindo. É impressionante, assim. Essa é a terceira internet que a gente instala no estúdio, terceira ou quarta internet que a gente instala no estúdio, e não funciona. Obrigado, Claro. Então vamos lá, gente, like na live aí, pra gente enfrentar aqui essa... vamos dizer, essa timidez transmissiva aqui, tá? De dados aqui da nossa internet que, né? Parece que voltou, eu estava sem ter esse problema faz tempo, né? É complicado, né? O Davi Mendes falou, midwich senso comum. De brasileiro, porque eu sequer vejo isso em democracias mais ou menos maduras, isso acontecer. Isso aqui faz parte de uma noção de uma nação que veio de um processo de ditadura militar, que já tem ódio da classe política. Né? Isso é uma coisa de classe média urbana brasileira, que se constrói com esses chavões de ter raiva de política, e aí entende, não, eu estou numa posição maior do que o político, tal. Entra também aquela coisa meio escolinha do professor Raimundo, tipo, e o salário, olha como eu tô ativo, né? Minha função, né, numa democracia é cobrar. E aí entra um ponto. Olhando pra vocês, vou contar um pouco da minha história no MBL, pra vocês entenderem isso. Um belo dia, eu tava falando com um cara que era um intelectual, né? E eu tava falando, o Bolsonaro tinha chegado ao poder, e eu tava falando sobre, olha, como o eleitor, né, ele tem uma relação funcional com a gente. O eleitor usou a gente no impeachment, agora o eleitor quer que a gente apoie o Bolsonaro. Eu falei, cara, eu não quero ser visto dessa maneira. Eu não quero ser visto como um cara que o eleitor pega e fala, não, aqui você tem que agora apoiar o Bolsonaro, agora eu quero que você faça tal coisa. Eu não quero, eu não sou uma ferramenta dos humores do eleitor. Até porque a maioria não é inteligente. Né? A maioria necessariamente é burra, né? Existe um problema ali, né? Você vai pegar a média geral das vontades, surgem as Virgínias. As pessoas vão querer que a gente seja muito mais Virgínia do que MBL. As pessoas vão querer que a gente seja muito mais Oruan, Neymar, Pastor Mirim do que o que nós somos, né? E o que é bom, se desculpa, não necessariamente é popular. Na verdade, tende quase nunca a ser popular, o que é verdadeiramente bom. Então a gente expressou esse problema, e aí o cara falou, não, mas vocês têm uma função que é muito nobre. Vocês têm que ficar cobrando. Aí eu falei, por quê? A nossa função é ser um cobrador de político. E por que a gente não pode almejar liderar o processo? Dado que nós lideramos o processo de impeachment, dado que nós gostamos de estudar, nós entendemos a atividade representativa e a atividade de liderança como algo essencialmente nobre. E o cara só mudou de assunto porque ele tinha uma mente que encarava o trabalho político como pouco nobre, e ele encarava essa questão da cobrança, né, o ato de cobrar, como assim, o ato mais importante nessa democracia doente nossa. E aí a gente vai olhar direitinho, boa parte daquilo que a gente chama de crítica política de classe média no Brasil, e boa parte da direita brasileira, isso inclui o lavajatismo, entendeu, Riso? Sim. Parte dessa premissa de que sua função social, enquanto cidadão, é cobrar. E no que eu coloco, a função não é só cobrar. A função também é cobrar. Mas mais do que cobrar, sua função como cidadão é participar. E não participar apenas como eleito.
Né? Repara assim, uma das características do processo de colonização e construção de cidades nos Estados Unidos foi algo que é incrível, que é um nível de cidadania muito alto, que é as pessoas se veem como parte de uma comunidade, numa sociedade de confiança, em que há um interesse comum, que as ruas funcionem, que não haja crime, que as coisas funcionem. Você tem os famosos city councils nessas cidades pequenas, né, conselhos da cidade, que é como se fosse uma câmara de vereador em que as pessoas participavam, entendeu? Então, essa natureza comunitária pressupõe participação, muito mais do que meramente a representação e muito mais do que cobrar. A ideia de que você é um cidadão e que a sua cidadania existe assim, ei, estão cobrando, é uma ideia menor, é uma ideia pequena. Ser cidadão na polis, a liberdade, vamos voltar pra Grécia, você podia votar e participar do processo decisório na polis grega, na polis ateniense, dentro de um contexto em que você era um homem livre, e o exercício da sua liberdade passava pela sua responsabilidade em administrar em alguma medida a polis. Lembrando que as aristocracias e esses mesmos homens livres na polis grega iam pra guerra. Eles botavam a pele deles em risco indo pra guerra. Então, o seu compromisso como um bom cidadão é muito maior do que só cobrar. Mas nós brasileiros sempre nos entendemos tão pequenos e tão frágeis, tá? O cidadão brasileiro, que cobrar já era algo grandioso no exercício da cidadania brasileira. Então só de você cobrar, político, faça tal coisa, dado que a relação sempre foi tão desproporcional entre o político e a base, tá? Que, cobrar era o ato máximo de cidadania. Não é. Cobrar não é o ato máximo. Cobrar é um ato importante. Mas participar da cidadania de maneira ativa, e eu não estou falando aqui participando de eleições, você participa de alguma coisa na comunidade do teu bairro? Você participa, se você é religioso, da tua comunidade religiosa? Você faz algo em prol do outro? Não tô falando que você tem uma ONG. Você faz algo, sei lá, você tá preocupado se sua rua tá limpa? Em que instância você participa e você vive a tua comunidade? Isto é maior até do que cobrar. Entendeu? O exercício da cidadania de um homem livre é um exercício muito maior do que apenas isso. Só que nós, no Brasil, fomos colocados nessa posição da cobrança. E isso se confunde, aí entra um ponto que é muito interessante, com a necessidade que houve no Brasil, quando a liberdade de imprensa foi restabelecida, e aí vem a Constituição de 88 e tal, com o discurso da imprensa. Porque a imprensa tem uma função, de cobrar todo mundo. Ela é o quarto poder. A imprensa faz isso. Mas você, como agente político, você faz mais, porque se a imprensa falar, eu sou uma imprensa partidária e eu quero participar do jogo político, bom, já é uma imprensa complicada, né? Agora, um cidadão não. O cidadão pode participar do jogo político. Então ele extrapola o elemento de só cobrar. Ficar preso no discurso do que o político é um funcionário é uma mentira e é uma bengala retórica, né? Que faz você achar que você está de pé com alguma dignidade quando você não está. Você está se fudendo, a qualidade da representação só diminui, mas você fica com uma ilusão. Não, mas eu mando no político. Você formalmente não manda num político. Você não manda. Você não manda nada no político. Ele tem um mandato. Ele é eleito para um mandato. Entendeu? Se ele tem um político que está no papel do executivo, sim, é o máximo que você vai conseguir de uma analogia com a ideia de um servidor ou de um funcionário, porque, vamos lá, ele vai ter funções bastante específicas executivas, tá? Dentro das secretarias e tal, e você pode falar, ele tem que ter uma carga de trabalho e tal. Vá lá, mas mesmo ele pode ser eleito por uma maioria no executivo para fazer o que você não quer. Então, um prefeito pode querer instalar, por exemplo, um ponto de ônibus na tua rua e você fala, eu não quero que ele instale um ponto de ônibus na minha rua. Eu acho que é ruim e eventualmente pode ser ruim para sua rua e para você e sua comunidade que ele instale aquele ponto de ônibus, por alguma razão. Mas o prefeito pode ir lá e fazer. Mas eu pago o salário dele. Mas o processo decisório, o processo seletivo numa democracia outorga a ele poderes para isso. Para você se opor a ele, você pode eleger outras pessoas, que são vereadores numa Câmara, que são um conselho municipal, que podem se opor à decisão dele. E aí você pode ter um vereador que vai representar a sua vontade e vai se organizar com outros para tentar barrar aquilo. E outros vereadores que podem se organizar para defender o prefeito disso. Essa é a natureza da democracia representativa. Em nenhum momento isso aqui significa que o cara é funcionário de vocês. E se alguém falar, eu sou um funcionário do povo, ele tá mentindo, porque ele não é um funcionário do povo. Ele tem mais poderes, ele tem mais responsabilidades.
E ele deveria ser o mais capaz possível, o mais nobre possível no trabalho dele. E eu volto a falar, o tipo de cobrança e o tipo de responsabilidade dele é muito maior do que qualquer um que não está num papel de um mandato político representativo. A responsabilidade dele é maior que a de um funcionário público ou privado, é muito maior. Porque a função dele é uma função de responsabilidade com um caráter nobre, um caráter essencialmente nobre. Se ele não exerce de maneira nobre, aí é outra questão, mas o caráter disso é nobre, tá? Isso é uma democracia, porque políticos não existem apenas em democracias. Se você tem uma ditadura, as pessoas que vão administrar a ditadura são políticos também. Eles só não são eletivos. Se você tem uma monarquia, você também vai ter políticos. O rei é um político. A corte é política. A aristocracia é política. E essas pessoas vão exercer poder também. Você só não escolhe elas. Aí você vai falar que um rei, que é um político, é um funcionário teu? Você vai falar que um nobre é um funcionário teu? Você vai, por exemplo, na China, chegar pro Xi Jinping e falar que o Xi Jinping é um funcionário seu? Não, porque não é. Não, porque não é. E essas pessoas que, volto a colocar, ficam com essas ilusões, são as pessoas que querem vender discurso fácil e bobo na internet para manter as pessoas num nível pedestre de entendimento, não só da política, mas da realidade, para que aí elas fiquem comprando o barulho de gente retardada como elas. Aí você vai comprar um barulho de um ANCAP bobão, você vai comprar um barulho de uma antipolítica infantilizada, aí você vai comprar o barulho do que for, qualquer barulho. Só que você não se torna um cidadão ativo. Um cidadão ativo compreende a realidade ao redor dele e usa os instrumentos disponíveis, aí sim, no nosso regime, na democracia, para melhorar a comunidade, a polis dele, certo? Que é o que eu quero que vocês sejam. Se você que está me assistindo quer ser um cidadão ativo, que interfira na realidade e mude ela para melhor, dentro da sua concepção do que é melhor, porque se eu for perguntar agora para um esquerdista qual é a concepção do mundo melhor e mais justo, ele vai vir com, vamos dizer, com argumentos e com exemplos diferentes dos meus. Um esquerdista eventualmente vai falar, olha, eu quero viver num país em que a gente estimule uma diversidade sexual e novas possibilidades de uso do corpo que você, Renan, direitista, não quer. E eu vou falar, realmente eu não quero, mas pra isso é um ideal dele. E eventualmente, só pra lembrar, ele pode ser eleito, como são, a Erika Hilton é eleita com essa plataforma, e ela não é sua funcionária, você não vai demitir a Erika Hilton. Você não vai. Você não vai. Primeiro porque é uma mulher linda dessa, você não vai querer demitir, seria até, né? Mas segundo porque você não pode. Obrigada, presidente. O Carlos Henrique Reis falou, o MBL já usou muito esse argumento só procurar política nos funcionários, tá fazendo xadrez contra ele, tá tudo certo. Não, eu não tô fazendo xadrez contra ele, eu tô certo. Quando nós falávamos aquilo, nós estávamos errados. Quando a gente usou esse exemplo do político funcionário, nós estávamos errados. E agora, eu tenho que corrigir estes erros junto à nossa base militante pra gente parar de errar. Eu tenho que corrigir. Então se eu for falar, se eu já usei, eu não me lembro de ter usado. Se eu usei, peço desculpas de eu ter usado. Pensa, porque eu estava errado. E esse discurso é piegas, bobo e burro. Piegas, bobo e burro. Tá? O exemplo não é cabido, assim, em nenhum sentido. Nenhum sentido. Vai, pergunte para um professor de direito. Vai, sabe? O status jurídico não é. Então, enfim. Mas, pô, isso é tão importante porque eu percebi que muitos de vocês que nos acompanham, gente que está construindo um partido político, gente que está construindo um pensamento político complexo, muitos de vocês acreditavam nisso, porque talvez vocês achavam que tinha um ato de cidadania muito forte nisso. E que talvez, pô, isso aqui faz o que eu não seja gado de político. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você só tá com uma concepção errada. Falar que um político é seu funcionário é igual eu falar que um político é uma torta de maçã. Veja, eu posso até buscar uma analogia entre o político e uma torta de maçã, mas ele não é uma torta de maçã, assim como ele não é um funcionário. Entendeu? Não será, e não tem... o Debatinho falou, basta ler o chat. Sim, né? O chat tá cheio de gente que não entende e fica indignada, porque você foi criado a achar que a sua cidadania é válida, e olha só como eu tenho valor. Não tem. Aprenda a cobrar o político de uma maneira mais inteligente. E aprenda que o seu papel, enquanto cidadão, é muito maior do que esse, que não é só cobrar. Achar que seu papel na enquanto cidadão ativo e que vai construir algo melhor é só cobrar, você me desculpa, é muleta. É muleta e preguiça. É muleta e preguiça. Muleta e preguiça, tá? Volto a colocar, sempre recomendo, leiam Democracia na América de Alexis de Tocqueville.
e vejam uma sociedade que é fundada em algo muito maior do que essas premissas bobas. É tão inato para aquele fundador dessa sociedade americana, sociedade de confiança, a ideia da participação, da construção comum, né, que o exercício de cidadania se confunde até com funções de Estado. Né? Às vezes o Estado não era necessário no fornecimento de educação porque as pessoas já estavam provendo. Esse senso de participação faz com que o Estado fique menor, porque quanto mais esse cidadão ativo participa de maneira ativa, menos o Estado precisa ficar provendo. Né? Em certa maneira, o gigantismo do Estado, ou a necessidade de um Estado gigante, aqui se dá porque as pessoas não querem exercer esse papel coletivo, comunitário. E as sociedades em que as pessoas exercem esse papel coletivo e comunitário são necessariamente melhores. As pessoas gostam muito de citar o exemplo, o sul do Brasil é diferente. Sim, vocês querem saber porque o sul do Brasil é diferente? O sul do Brasil tem uma cultura de cooperativismo que, olha só que louco, né? O sul é mais capitalista. Veja, o cooperativismo, não tô falando que ele é socialista, tá? De maneira alguma, mas o cooperativismo tem um caráter social e de confiança e de distribuição, né? Muito, muito louco, né? Cooperativismo. O sul, o agro do sul é super cooperativista. Isso vem desse imigrante europeu. Em certa medida, o alemão, o Jorge do Mesil, ele faz essa distinção entre o celta e o germânico. O germânico, ele é muito mais cooperativo e distributivista, desde o seu tempo, vamos dizer, bárbaro, né, do que o céltico. Tem uma coisa diferente entre esses dois aí, né? Eu teria que achar o livro que ele fala isso, né? Eu poderia botar a citação, mas é bem interessante como ele faz uma distinção entre uma cultura que é assim. E eles são assim, e acho que eles trouxeram isso pro sul. E você pega as cidades construídas pelos imigrantes alemães no sul do Brasil, eles têm esta característica de participação ativa na vida comum. Participação ativa na vida comum. Pega Pomerode, como as escolas públicas, não relegou só pro Estado. Você tem aula de alemão na escola pública em Pomerode, ou tinha ainda, porque agora deve estar mudando a composição da cidade. Essas são características de gente que participa da vida comunitária. E sabe o que acontece? A vida é melhor, a cidade é melhor. Ela é muito melhor do que uma cidade em que você relega ou delega pro Estado só... Faz tudo, faça as ruas, façam tudo. É diferente, é necessariamente melhor. Quando eu fui pra Suécia, uma coisa que eu via muito as cidades têm um nome de comum. Né? Não o nome da cidade, mas você tem as comunas regionais, que são parte de um entendimento de construção comunal, né, de um determinado tipo de sociedade. Então, isso veio pra cá, isso é melhor. Sociedades baseadas em confiança são melhores por terem isso. Esse tipo de participação. E eu acho que nós temos que ser assim. Eu acho que a cultura do MBL e da missão tem que ser essa. E nós temos que propagar isso. Quando a gente transformou agora esse ano o MBL Day numa atividade em que vamos doar sangue, vamos varrer rua, vamos arrumar praça, é sobre a gente sair da postura de cobrança apenas e irmos para uma postura de construção comum, de participação naquela comunidade efetiva, que é onde a política se torna efetivamente que ela te entrega algo. Você começa a ver resultados materiais naquela atividade, tá? Que ela se torna legal. O Vinícius falou, e tem o CTG também, que o CTG não é uma questão germânica, o CTG é uma coisa do gaúcho, né? Mas o CTG é um bom exemplo de atividade comunal. Aliás, o Congresso do MBL no Rio Grande do Sul vai acontecer num dos CTGs que tem lá em Porto Alegre, que foi destruído lá na inundação, e graças às doações de vocês, do Brasil inteiro, tá? A sobra de caixa que rolou da gente das doações, que a gente fez lá, marmita e tal, sobrou um caixa, a gente doou pro CTG pra reformar, e o CTG tá reformado, tá de pé, novo, lindo, e nós vamos lá fazer nosso congresso lá no CTG, lá em Porto Alegre, porque nós, você porto-alegrense, sabe, você gaúcho, nós do MBL, assim como temos vínculo com a galera de 32 aqui em São Paulo, que mantém a memória dos heróis de 32, temos um vínculo com o CTG também, e com a história dos gaúchos também, e queremos ter vínculo com todas as histórias regionais do Brasil. Nossa obrigação, porque isso também é construção de realidades comunais, é a nossa construção de realidades locais, tá? Então é sobre isso, porra. É sobre isso. Nós temos que nos construir como um grupo disso. Fazer parte do MBL, fazer parte da missão, coletar as fichas que as pessoas coletaram pra missão, é extravasar o papel da cobrança e o papel da construção. Nós temos que ser construtores. Nós temos que ser construtores. E quando nós elegemos alguns de nós para posições eletivas, eles não serão funcionários de ninguém. Eles não serão funcionários do povo.
Eles serão líderes. Líderes que vão se arriscar mais, vão tomar mais risco, vão ter que estudar mais, vão ter que se especializar mais do que o povo tá trabalhando, fazendo coisas que o povo faz, que é trabalhar, viver, sustentar, cuidar da sua família, cuidar das suas obrigações morais, das suas obrigações com a comunidade. Se ele é um líder representativo, ele tem uma função que é muito maior que a do funcionário. E é pra isso que nós vamos formar um monte de gente pra isso, cacete. E acho muito importante eu pegar essa live hoje pra isso, porque eu vou sustentar essas opiniões sempre, porque pra mim é um papel que é essencial, que é fundamental na construção de homens e mulheres responsáveis num país em que nós somos crianças. Num país de crianças, porque a nossa mentalidade, inclusive no trato com política, é infantil. É, político, não gosto! É, faça o que eu quero! Vai se fuder, o político, no fundo, você acha que tá tratando ele igual a um funcionário, mas no fundo você tá tratando ele igual ao teu pai. Mãe, eu quero ir, eu não quero comer jiló! Eu quero comer filé mignon! Tá, é sua função, tá, eu quero, A função infantil, infantiloide. E, cara, nós não podemos ser infantil, cara. Nós não podemos ser infantil. A dimensão do nosso trabalho é tão colossal, ela é tão grande, tá? Ela é tão grande, que nós não podemos nos permitir ter esse tipo de visão.